Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um Liga do Esporte. Hoje, começando o nosso programa, falando de basquetebol. Recebo aqui o Armando Dias, que é gerente de competições na Prefeitura Municipal de Taubaté. Vamos falar muito de basquete, também até de outras modalidades, também, por que não, né? Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E a gente vem a falar sobre o desenvolvimento dessa modalidade em nossas cidades. Já deu para perceber que ele não é brasileiro, o Armando é cubano, né? Cubano. Nasceu onde em Cuba? Sou nascido em Havana, capital de Cuba, há uns quantos anos. Já há alguns anos. E veio para o Vale do Paraíba, Pindamonhangaba primeiro, né? Vim para Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba dirigi o basquete 2011, 2012. Em 2013, na gestão de Ortiz Júnior, passei a desenvolver este cargo lá na Secretaria de Esporte de Taubaté. Aí foi para Taubaté. Mas lá em Cuba jogou basquete? Joguei basquete, fui coordenador do basquete a nível nacional na confederação e depois fui professor de basquete durante 17 anos na faculdade. A gente sabe que Cuba é uma referência, né? Principalmente em modalidades como atletismo, enfim, outras modalidades, em várias competições, né? Cuba se sobressai muito. E você consegue trazer alguma coisa de lá para cá, aplicar aqui também? O pessoal daqui aceita o que você traz? Sim. Até agora, as coisas que hemos feito, que a gente hemos conversado ha sido assimilado por muitas pessoas e especialmente por nossa secretaria. Sim. Na secretaria abrimos uma escola, se criou uma escola com características muito parecidas às que temos em Cuba. Se chama a EAF, Escola de Formação Integral de Atletas em Formação Integral, com 8 modalidades, incluindo basquete feminino, e é uma escola em que os meninos dão aula em um período e treinam em outro período e vice-versa, dependendo da modalidade. Então, o período integral é interessante, né? Você faz com que o aluno ele tenha uma ocupação o dia todo, né? Um período na sala de aula, outro período praticando uma modalidade esportiva, e você com o privilégio de passar a sua experiência de basquete para essas crianças, né? Eu coordino, do ponto de vista da secretaria, toda a escola, não sou basquete. Aí você é um gerente de competições, são várias modalidades. São várias modalidades. E a gente tenta passar para todos os treinadores muitas das características com as que funciona esse tipo de escola em Cuba. Tá. A gente fala um pouco mais de basquete, porque ele foi um jogador de basquete, né? Trouxe a sua experiência para Pinda, ele agora levou para Taubaté. Mas outras modalidades que passam ali pela tua coordenação, quais são? Futebol feminino, todas as lutas, judô, taekwondo, karatê, o atletismo e o basquete. Tá. Falando especificamente do basquete em Taubaté, vocês têm na categoria sub-12, sub-13, é isso? Temos categoria sub-12 na escolinha e a sub-13 na competição. É decir, é o primeiro ano, já tínhamos a escolinha o ano passado sub-12, este ano passamos a ter escolinha sub-12, continuou a escolinha sub-12 e já um equipo formaram aqueles que se destacaram um pouco mais, já passaram a equipe sub-13, que vai competir seu primeiro evento oficial. Então, o sub-13 já vai participar de competições. Qual competição? Aqui em nível regional mesmo? O Estadual Paulista. Estadual Paulista. O Paulista. É um grande negócio. Este ano tem 20 equipes, 20 equipes, a categoria acho que mais equipe tem. 20 equipes divididas em duas chaves. Em duas chaves. E os meninos vão jogar muito durante todo o ano. Vai começar em março e vai até novembro, acho. Já tem garoto com altura que já chama atenção? Tem vários. Tem vários meninos já com 12 e 13 anos, com 1,80, 1,82. E meninos que a gente não quer ver o resultado imediatamente. Lógico. A gente está formando, vamos começar uma categoria como forma de motivar essas crianças que continuem na prática, mas em realidade essa equipe foi formada para criar toda uma base do basquete em Taubaté com crianças de Taubaté. É importante porque você está pensando exatamente na base, né? Quando o aluno está na escola e está também fazendo essa atividade, está ocupando todo o tempo dele, então ele começa a ter uma base não só para a prática esportiva, mas para a vida toda, né? Para levar esse conhecimento, para compartilhar com toda a família. Isso é muito bom. E quando você fala que não há necessidade de competir,
Eu acho que isso é muito importante, porque você não força o menino a ser um atleta para competir, mas pelo menos para ele passar um tempo ali e aquele tempo ajudar ele no crescimento como cidadão, né? Eu penso assim. Essa categoria hoje, a visão que deve ter o professor, o que tem na secretaria é um convívio. Sim. Convívio, inicialmente, a escolinha é um convívio para ir familiarizando a essa criança e ao pai também, de que é uma atividade física e nós, com o passo do tempo, vai deixando de ser brincadeira para ir se convirtiendo em um esporte de competição. Sim. E é o que aconteceu com essa equipe que vai competir este ano. Todos os meninos entraram na escolinha, quem se destacou por ser alto, um pouco mais sábio, a ter um nível de desenvolvimento um pouco maior, não é que seja melhor que os outros, por ter um pouco de melhor desenvolvimento que os outros, passou a integrar a equipe que vai competir. Só que os outros vai acontecer a mesma coisa. Sim, sim. À medida que se vão desenvolvendo, eles vão ir passando as categorias de competição. Muito bem, nós vamos acompanhar, né, essa competição que ele acabou de anunciar em nível estadual. A gente vai ver todo o calendário para também a nossa equipe acompanhar, passar todas as informações, que isso motiva até, né, a garotada e valoriza o trabalho de vocês à frente desse projeto. Agora, vindo de Cuba para cá, falar um pouquinho de você, né? Ainda você joga basquete hoje ou não? Jogo no Chuava, é uma equipe de Master. Sim. Que tinha Taubaté. Já hemos jogado alguns campeonatos. Joguei por Pinda, o último campeonato mais de 35 NBT, sendo campeão, fomos campeão, a equipe de Pinda foi campeão. Eu joguei para a equipe de Pinda, porque Taubaté não montou equipe, mais de 35. Sua posição na quadra qual é? Armador. Você tem de altura quanto? 86. 86. Eu ia chutar 1,90, 1,86. Não ia ser gostado ter 1,90, mas não. E você continua acompanhando o desenvolvimento do esporte em Cuba, mantendo contato com Cuba? Consigo, até porque eu gosto muito de estudar, e não só nutro meus conhecimentos com o que tenho na mão. Eu também falo muito com os demais professores, com os treinadores, aqueles que foram meus treinadores, hay alguns que foram meus alunos e hoje são treinadores, não só em Cuba, sino fora de Cuba também. E a gente troca muita ideia, a gente conversa muito e sim me mantenho também nas informações. Gosto, as raízes uno nunca perde. Também escuto as informações do que acontece. E você vai passando o teu conhecimento que você está pegando aqui, passando para eles, vice-versa, né? Muito legal o bate-papo aqui com o Armando Dias, que é o gerente de competições da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria de Esporte e Lazer. A gente quer mandar um grande abraço a todo o pessoal da Secretaria. Falamos um pouquinho mais de basquete, né? Até porque ele cresceu, né, no basquete, literalmente. Muito obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço, sucesso lá com a garotada sub-12, sub-13 e também das outras modalidades. Obrigado a você pela oportunidade de poder poder falar o esporte em Taubaté. Muito obrigado. Olha, não saia daí, no próximo bloco a gente vai falar de um outro projeto também envolvendo esporte na cidade de Taubaté. Liga do Esporte volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Liga do Esporte. Bloco anterior, conversei com o Armando Dias, né, falando um pouquinho de projetos em Taubaté voltados para o esporte, em especial o basquete. Agora um outro projeto, que é o Comunidade em Ação. A coordenadora de projetos sociais, a Yane Arnaud, está comigo. Tudo bem, Yane? Bem-vinda. Tudo bem, você? Obrigada. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Você está coordenando esse projeto em Taubaté, que é o Comunidade em Ação. Exatamente. O que é esse projeto? O Comunidade em Ação é um projeto que envolve a comunidade em si com os projetos sociais esportivos, né? Então a gente tem, nosso foco é a qualidade de vida e o lazer em conjunto, logicamente, mas sai um pouco do foco da competição, como você estava conversando com o Armando. Sim. É mais um projeto de dia a dia, de rotina. A gente tem aí um atendimento desde criança na primeira infância até o idoso,
Então a gente consegue aí ter um leque muito grande de faixas etárias. Tá, isso é feito em vários pontos da cidade de Taubaté, Isso. cada bairro tem um núcleo, como é que Exatamente. funciona? A gente tem hoje 85 locais sendo atendidos. A gente fala locais porque Taubaté tem bairros muito grandes, então muitas vezes eu tenho 2 locais de atendimento num bairro só. Então a gente tem 85 locais com 303 turmas hoje. Então a gente atende desde quadras, ginásios municipais, quadras externas, até em parceria com a comunidade, que são centros comunitários, salões de igreja, muitas vezes até parcerias com outras secretarias da prefeitura. A gente atende dentro da escola, porém no período noturno. Então a gente tem todos. O que mais as pessoas procuram? Ginástica para manter ali uma forma Olha, física? depende da faixa etária, né? Na faixa etária de criança e adolescente, o mais procurado são os tradicionais, né? Os esportes coletivos, handball, futsal, futebol, vôlei, o basquete agora com algumas escolinhas, como o Armando mencionou. E já para o público adulto e idoso, a gente tem maior procura em relação à ginástica, alongamento, a hidroginástica é muito bem procurada também. E a gente tem um projeto muito interessante de caminhada e corrida que está agradando bastante o público. E isso acaba trazendo as pessoas para a prática esportiva, tira do conforto lá da casa, sai um pouquinho para a rua, né, para aproveitar esses equipamentos públicos. Com né? certeza, até para conhecer um pouco mais a cidade, né? Muitas pessoas entram em contato com a gente para saber onde que tem o projeto, onde pode estar fazendo. Muitas vezes é um ginásio que eles nunca entraram, é na rua da casa deles. Então isso é muito interessante. Você tem ideia de quantas pessoas participam do projeto? Hoje a gente tem um público de 7.000 pessoas 7.000 praticando pessoas. mês. E você tem uma equipe para atender todo mundo? Isso, a gente tem uma equipe de 30 professores em média e cada professor trabalha um pouquinho, né, de cada coisa, mas alguns têm as suas especificidades. A gente tem alguns projetos específicos como parkour, como aulas de skate, onde a gente oferece todo o equipamento de segurança, inclusive o skate, para praticantes, e a gente tem atendimento desde criança até adulto. Então é uma modalidade diferente, né, do que a gente está acostumado, mas é uma modalidade que também está atraindo bastante gente. Isso acontece só durante o dia? Vocês estendem para o período da noite, fim de semana? A gente estende o período da noite. Final de semana a gente tem mais as atividades de futebol de campo, que atraem bastante as crianças e os adolescentes. Mas os outros atendimentos a gente tem tanto no período da manhã, quanto da tarde, quanto da noite. Você falou em 7.000 pessoas, tem vaga ainda ou não? Tem sim. Lógico que algumas turmas estão, claro, lotadas. Eu tenho turmas de ginástica com 50 pessoas na quadra, por exemplo, com uma equipe de professores, estagiários, todo mundo trabalhando em conjunto. Mas eu ainda tenho algumas turmas, como a gente tem bastante atendimento nesses períodos variados, algumas turmas ainda tem vaga sim. Comunidade em Ação, a coordenadora dos projetos sociais, a Yane, está aqui batendo um papo com a gente, falando desse desenvolvimento, né, que acontece na cidade de Taubaté, porque não é fácil você colocar na cabeça das pessoas a importância de uma atividade física, né? Tem muita gente, principalmente numa melhor idade, por exemplo, que procura só quando tem algum problema de saúde, né, por recomendação médica. Sim. Mas não é assim, né? Se você pega desde o pequenininho lá e começa a educar a importância da prática esportiva, ele já cresce com esse conhecimento, né? Com certeza, esse é o ponto, né? Quanto mais a gente conscientizar as pessoas que a prática de atividade física não é somente para curar alguma doença ou para suprir algum problema, menos chance a gente tem de ter pessoas com esse tipo de problemas no futuro, né? Então, hoje em dia já mudou bastante a nossa realidade em relação ao público idoso. A gente, inclusive, tem a participação no JORI, que são os Jogos Regionais do Idoso. Está chegando à nossa região agora, que é no final de fevereiro. Foi antecipado esse ano, Foi né? antecipado devido às eleições, né? Então, a gente está indo com uma equipe de mais ou menos 130 atletas. Então, são pessoas que não procuraram, alguns, né, procuraram, lógico, por algum problema, mas muitos não procuraram mais pela prática de atividade física. E hoje a gente pode considerá-los atletas, porque treinam o tempo todo, querem mais, sempre mais. Aí já entraram numa fase de competição, Exatamente. né? O JORI em si, ele tem um foco para o social, literalmente. Mas como a gente sabe que quanto mais competição, mais as pessoas se estimulam, em Taubaté a gente tenta manter esse foco de que é uma atividade social, uma atividade de integração, mas lógico que eles gostam de ganhar, então a gente também não prende muito, não segura muito as rédeas. Quem não quer levar uma medalha para casa, exatamente. Né? Esse ano vai ser em São Sebastião, São Sebastião, de novo, né? Isso, ano passado foi também. E o ano passado como é que foi? Ano passado fomos bem, pegamos alguns primeiros lugares, que daí nos classificaram para a fase estadual, que foi em Sertãozinho. Esse ano a gente está com uma expectativa legal, mas a principal expectativa é que eles se divirtam e aproveitem o evento, né? Você falou da garotada, né? Que quem está começando não há necessidade de se preocupar com competição. Exatamente. Como a gente falou no bloco anterior com o Armando, né? Mas se de repente alguém se destacar ali
Isso é muito bom, é positivo, Claro. vocês indicam essa criança? Sim, na verdade, assim, a gente não gosta muito de estimular, porque a gente não gosta que as crianças se sintam pressionadas que eles têm que ser os melhores para poder estar sendo classificado. Mas, lógico, a gente tem equipes de base de praticamente todas as modalidades na Secretaria de Esportes. Então, quando a criança demonstra o interesse de querer competir, de querer ir para um outro nível, a gente indica eles ao local, aos gerentes responsáveis, como o Armando, o Henrique, o Fábio. Esses gerentes, eles direcionam as crianças para essas categorias de base. Já teve algum caso assim de alguém Já se teve, destacar? já teve um caso até inclusive de uma ONG parceira, chama Instituto Vida. Eles trabalham lá no bairro do Monte Belo, em Taubaté, e eles têm essa ONG em parceria conosco. Alguns professores nossos desenvolvem atividades para os alunos, e tem toda essa ligação. E um dos alunos deles hoje está integrando a equipe do futsal de Taubaté, que é bem interessante. O menino começou lá, Olha se que destacou bacana. lá, era bem rebelde, pelo que os professores nos contaram. Hoje em dia é um atleta bem disciplinado, que está se dando bem, graças a Deus. Trabalha mais ou menos como um olheiro, né? Presta atenção um ou outro, vê que se destaca, de repente... Sim. A gente gosta muito de que parte do interesse da criança, Sim. ou até, às vezes, parte muito dos pais e nem tanto das crianças. Tá. Então, a partir do momento que a criança se destaca e demonstra o interesse, a gente abre todos os caminhos, sem dúvida. Bacana. As pessoas interessadas em conhecer um pouco mais do Comunidade em Ação, desses Sim. projetos, como é que essas pessoas fazem? O site oficial da Prefeitura de Taubaté, ele tem um link fixo no lado direito do visor do munícipe, que se trata do Comunidade em Ação. Ao clicar lá, ele vai ter uma opção de conhecer todos os nossos projetos, inclusive para pesquisar turmas, horários e locais. A partir do momento que ele achou a atividade de interesse, ele se dirige até o local, nos dias e nos horários que estão descritos. O professor vai orientar ele em relação a fazer uma aula experimental. Se ele realmente gostar, quiser continuar, o professor indica ele a inscrição, que hoje em dia é tudo online. Tá ótimo. Iane Arnaud, muito obrigado por ter vindo aqui ao Liga do Esporte, participado com a gente. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estar desenvolvendo aí e publicando o nosso trabalho. A Iane é a coordenadora de projetos em Taubaté, projetos sociais, e deu uma aula aqui de comunidade em ação pra gente. Já falamos de basquete, gosta de futsal ou não? Eu sou apaixonada. É mesmo? Eu tento um pouquinho, arrisco. Então você vai ficar ali sentadinha, Com observando, certeza. porque o assunto futsal vai vir no nosso próximo bloco. Não saia daí, Liga do Esporte volta já já. E nós estamos de volta com Liga do Esporte aqui pela rede RVC, o canal 8 da NET. Agora o assunto é futsal. Já falamos de projetos esportivos em Taubaté, já falamos de basquete, outras modalidades, de base também de Taubaté. E agora, Taubaté Futsal. Estou aqui com o André Coutinho, que é o diretor do time, né? O Fabinho, que é artilheiro, jogador da equipe. André, tudo bem? Prazer, bem-vindo. Obrigado. Fabinho, Obrigado por ter vindo. O André é diretor, mas já foi jogador do time, né? Já fui jogador. Joguei futsal, né, há muito tempo também. Fui profissional de futsal e aí iniciamos um projeto, eu com o Alan, ainda jogando, o projeto estava começando. Aí depois tive que parar, não deu mais. Parte de fora necessitou mais. No início você conciliava a coordenação do time, direção do time e jogava. Isso, exatamente. A gente estava no início do projeto, a gente jogava a lógico. Série Prata, então a gente tinha que acumular algumas funções. Eu ainda jogava, mas já assumia a supervisão da equipe, e aí o negócio foi crescendo, graças a Deus. Eu não sei aqui o Fabinho como artilheiro, é isso mesmo, Fabinho? A gente teve, acho que ano passado, eu fui artilheiro da Liga Paulista. Ano passado também, quando eu saí, na verdade 2016 eu fui artilheiro, ano passado quando eu saí também eu estava como artilheiro do time. Até joguei com ele também, né, quando ele começou, eu estava desde o começo do projeto. Cheguei a jogar com ele, então a gente já tem uma parceria aí de dentro das quadras que foi para fora também. Você é pivô? Sim, pivô. Pivô, né? Dá para ver pelo porte físico, pela altura, né? E você... Eu era ala. É do ala. Tá. Mais assistência, tal. Exatamente. Tá certo. Chegar batendo, aproveitar o que o pivô, né, trabalha, por isso vocês acho que já fizeram uma parceria boa dentro de quadra também, né? O Fabinho chegou a jogar fora, né? No Sul, no final do ano passado, foi isso? Sim, no meio do ano passado eu me transferi para lá, foi uma oportunidade que era importante para mim no momento, então eu acreditei que podia realizar um sonho de jogar num grande clube. Eu fui, as coisas aconteceram exatamente como a gente planejou,
Mas, como sempre, eu volto para cá, eu sempre volto feliz. Entendeu? Então, eu volto feliz e motivado no Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, que é um dos grandes times do futebol, do futsal brasileiro, né? Sim, sem dúvida. É uma grande equipe, uma estrutura muito boa. E fico feliz de voltar, porque aqui também a gente está crescendo bastante. Ver também que a gente está um pouco distante, mas nem tanto. Talvez um pouco de melhoria a gente possa igualar na parte extra-quadra. Você é de Taubaté mesmo? Não? Eu sou de Taubaté, nasci em Taubaté. E você, Fabinho? Também nasci em Taubaté. De Taubaté. Por que a gente vai falar do futsal do Taubaté, mas por que o Sul é tão forte no futsal, André? Eu acho que a escola do futsal é muito forte, né? Desde de criança, muito praticado. O futsal é praticado bastante no Brasil, mas o Sul é muito forte e tem uma escola falam-se que, né, que os atletas que vêm do Sul são muito táticos, muito técnicos, então acho que isso eleva um pouco a força do Sul lá. Mas eu acho que hoje em dia, até nos últimos anos, teve bastante equipe de São Paulo despontando, a Liga Paulista é tida como uma liga mais importante do Brasil, então acho que está igualando também isso aí. Você sentiu uma diferença jogando pelo Carlos Barbosa? A diferença técnica entre equipes, eu acho que ela não existe tanto, porque como o André disse, a Liga Paulista tem sido um dos maiores níveis, né? A diferença acho que acredito bastante porque tem muita cidade pequena lá que tem time de futsal. Então a cidade abraça muito o time, então você é sempre ginásio lotado, tem muita concorrência física no jogo, é um jogo um pouco diferente. Mas, assim, diferença técnica em relação à Liga Paulista e Liga Gaúcha, eu acredito que não tenha muito, não. Ô André, agora Taubaté Futsal. Vocês viram que uma novidade, já para começar, o nome do time mudou, é isso? Exatamente. A gente tinha uma parceria com a DC Ford, né, que até o nosso presidente, o Alan Victor, foi quando ele assumiu a presidência, isso foi o que ajudou ao início do projeto, né? A gente agradece muito a DC Ford. Mas aí acabou a gestão dele e a gente já tinha esse planejamento de ter a nossa entidade, né, para ter um pouco mais de independência, uma condição de crescimento maior, busca de lei de incentivos, esse tipo de coisa. Então a gente já vinha trabalhando nisso. O ano passado a gente conseguiu instituir essa instituição e esse ano a gente já começa com ela desde o início. Acho que dá mais identidade também com a cidade, né, com a torcida. Então a gente está bem feliz e confiante nisso aí. E para vocês, jogadores, Fabinho, você aqui falando em nome, né, de todos os seus colegas, é importante você ter uma base, uma sólida de uma diretoria, né? Porque senão não dá para confiar no trabalho, né? Como é que é esse relacionamento com os diretores e sabendo, olha, nós mudamos o nome por isso, nós temos esse objetivo, você fez uma estratégia, né, para chegar até esse ponto. Essa garantia que é passada para vocês, como é que é isso? Sem dúvida, isso é muito importante para o jogador, né? E graças a Deus o Taubaté Futsal ele conseguiu hoje, no estado de São Paulo, ter essa credibilidade por parte de todos os atletas. Porque tem muito time que faz acordo no começo do ano e no decorrer do ano não consegue cumprir. Sim. E isso desde o começo aqui no Taubaté Futsal foi sempre cumprido. Isso aí se espalha entre os jogadores e os atletas. Então todo mundo sabe que o Taubaté Futsal hoje é uma instituição que dá para confiar. Então ninguém pensa duas vezes antes de vir, né? O pessoal sabe que aqui vai estar tudo certo. Agora, para 2018, quais são as competições? O que vocês planejaram para esse ano? A gente vai ter as mesmas competições do ano passado, né? A Liga Paulista, que é a principal, e a Copa Paulista, que a gente foi campeão no fim do ano passado. A única coisa que talvez aconteça, que vai ser decidido agora no dia 21 de fevereiro, que talvez inverta o calendário, seja a Copa Paulista antes e a Liga Paulista até o fim, né? Que a gente acredita que seja mais interessante. Mas os campeonatos são os mesmos e a gente acredita que a gente também vai com no mínimo a mesma força aí, né, tentando chegar numa semifinal final de Liga Paulista e buscar o título na Copa. Eu acho que esse que é o objetivo. O elenco já está montado? O elenco está montado, a gente teve, né, até por conta da visibilidade, a gente perdeu alguns atletas, mas conseguiu repor bem. A volta do Fabinho é muito importante para a gente, um atleta que é identificado com o projeto, com a cidade. E a princípio estamos com um elenco fechado, um elenco bom número, então acho que tá bom pro início do ano. Fabinho, a gente sabe que tem uma rivalidade assim boa, né, no esporte de equipes aqui da região do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, São José. Como é que é para você jogar uma partida como essa? Então, não sei nem se o Ioca vai estar esse ano, né? O Guaratinguetá ainda. Então, ano passado o time participou, né? Sim, daí estava numa dúvida, não sabia se que é o time de Guaratinguetá, né? É importante, eu acho que para a região, de uma forma geral, né? Quanto mais times estiverem na região, acho que é melhor para a nossa região. Então, particularmente é jogo que é gostoso de jogar. Todo mundo gosta de jogar jogo, principalmente contra o São José, que é o maior clássico regional. Então, é jogo gostoso de jogar.
Como é que vocês analisam no futsal a questão de arbitragem? Vocês estão satisfeitos? Porque a gente vai ter ainda no último bloco de hoje o nosso parceiro, comentarista Marcelo Bianconi, falando sobre árbitro de vídeo no futebol de campo, né? Não teremos o tão sonhado árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro desse ano. Para vocês, chega esse tipo de informação, de tentar uma consulta também pelo vídeo ou não? O que você pode falar sobre isso? Não, a princípio isso está longe do futsal, até onde a gente sabe. A arbitragem, eu entendo que vem tendo uma evolução também no futsal, assim, eles vêm buscando uma melhoria. Eu acho que o respeito também das equipes com o árbitro no futsal está melhorando, e isso melhora todo o espetáculo, né? Mas é óbvio que não está no ideal, está longe do ideal, assim como no futebol de campo, não tem profissionalização, né? Uma série de fatores que atrapalham um pouco. Mas eu acredito que está num caminho bom, mas a tecnologia ainda no futsal eu vejo que está longe. Está longe. E é um jogo de muito contato, né, Fabinho? Você que é pivô, né? Você tem o contato direto com quem está te marcando, né? E isso é praticamente o jogo todo, né? Sim, é um jogo de muito contato. Meu estilo de jogo é um jogo de procurar bastante contato. E até tem dificuldade para apitar. Realmente, a gente entende que é bem difícil apitar, é interpretativo. Mas pra gente, por exemplo, um árbitro apita de um jeito, outro árbitro apita do outro. Então, chega num jogo, você pode usar bastante contato, chega no outro já não é permitido. Então, é um pouco complicado, mas como eu disse, é de se entender, é difícil, é interpretativo. Bom, eu quero agradecer demais a vinda de vocês. Espero o calendário que vocês mandem pra gente, para a gente acompanhar as competições e elevar cada vez mais o nome do futsal Taubaté. Muito obrigado, André. É um prazer sempre estar aqui, né? Primeira vez que eu venho, mas a gente já vem participando. Sempre estarei presente quando possível. Deve estar esse congresso provavelmente no dia 21 ou 22 de fevereiro. Ali já vai definir o calendário, talvez não a tabela em si, mas já vai ter uma noção boa do calendário, então a gente passa todas as informações para vocês. Fabinho, boa sorte para você, que de novo você seja artilheiro aí na temporada 2018. Que assim seja. Muito obrigado pelo convite também, agradecer. Assim que sempre puder, estaremos aí. Tamo juntos. Obrigado. Aqui 2 representantes do Taubaté Futsal, Fabinho, jogador, artilheiro, está de volta ao time, né? E o André Coutinho foi jogador do time, é diretor, está à frente desse projeto. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Liga do Esporte pela Rede RVC. Até já! E nós estamos de volta com Liga do Esporte. Agora vamos conversar com o Robson Machado. Ele é o comentarista que canta e vibra. Por quê? Canta e vibra está no hino do Palmeiras. Ele é palmeirense verde e branco. Eu sou palmeirense desde o dia 22 de julho de 1951. 51? Que foi a conquista do primeiro Mundial, que as pessoas falam que não tem, mas tem. Na sua opinião, como modesto palmeirense, tem? Sim, na minha opinião, o engraçado disso tudo é na minha opinião e na opinião de 2 amigos que eu tenho, que foram os historiadores que levaram até a FIFA o dossiê. O Gilles Rimet, que tem o nome da taça, né? Sim. Taça Gilles Rimet, ele enviou seu vice-presidente, secretário-geral da FIFA, para acompanhar a disputa do Mundial, e ele trouxe os times europeus para cá. Por que o Palmeiras não seria campeão mundial? E aí, 51 é campeão mundial. O primeiro campeão mundial. É o primeiro. A gente pode não lembrar de quantos beijos nós demos na vida, mas no primeiro a gente lembra, né? Primeiro. E falo que é dia 22 de julho, porque eu nasci 25 anos depois. Nem um dia mais, nem um dia menos, dia 22 de julho de 76. Mas não teve jeito, palmeirense. Não, 25 anos antes. Muito bem. E você adotou esse bordão, né? Comentarista que canta e vibra. Sim. E você já utiliza isso, você carrega isso com você. Carrego, mesmo tendo esse bordão linkado diretamente à Sociedade Esportiva Palmeiras e à torcida Palmeiras, eu carrego esse bordão há 6, 7 anos. Uma criação que eu tive junto com um grande amigo meu, que algumas pessoas de Taubaté conhecem, que é o Bonani, né? O Bonani, enfim, da família Bonani. Sim. Nós criamos, a gente precisa de um codinome, porque ele tinha um site, eu ia começar a narrar jogos, comentar, trabalhar essa coisa toda, e eu preciso criar um bordão para você. Eu falei, então vamos lá, comentarista que canta e vibra, e desde 2012, comecinho de 2012, mas já fui referendado, abençoado, Ademir da Guia, Marcos, Evaê,
Kleber, do Palmeiras, esses grandes heróis da história palestrina, Dudu, o primeiro Dudu, não o segundo, eles já gravaram alguns pequenos vídeos comigo dizendo que eu sou o comentarista que canta e vibra. Então já estou batizado. Você tem uma legião de grandes feras do Palmeiras te apoiando, isso é muito bom. Referendaram. Exatamente. Né? Você lançou um livro que chama O Parmeirense, e é o parmeirense mesmo, né? Com um sotaque caipira, é isso? Algumas pessoas falam que é um sotaque caipira e parmeirense, ou então pode ser um sotaque da Moca, né? Aquele coisa italiana, né? O parmeirense, né? O parmeirense. Então, há um jogo aí com as palavras, né? Mas eu escrevi esse livro num momento muito difícil do Palmeiras, do clube. Esse livro foi escrito após o segundo rebaixamento em 2012. Eu fiquei um pouco triste, chateado com o estado de coisas. Aí eu resolvi escrever um livro colhendo causos de palmeirenses do interior. Mas foi um ano que ganhou a Copa do Brasil. Ganhou, né? mas aquela Copa do Brasil fez um mal danado para o time. Acomodou, o elenco ficou, o treinador ficou, e o resultado foi o rebaixamento do Palmeiras em 2012. E aí esse rebaixamento mexeu um pouquinho com você? Mexeu, eu fiquei Escreveu o livro. Quando o time está campeão, nós ficamos efusivos, alegres, mas quando ele está numa fase difícil, ficamos introspectos, pensativos, chateados. Aproveitei esse ínterim e escrevi um livro colhendo causos e situações de torcedores do Palmeiras do interior, principalmente do Vale do Paraíba para cá, e tendo o Palmeiras sempre como plano de fundo ali das situações recorrentes. Esse livro ficou engavetado durante 3, 4 anos, e aí no meio de 2016, no final de 2016 eu consegui... Mas aí são histórias de pessoas que torcem pelo Palmeiras. São pessoas que torcem pelo Palmeiras e que vivem situações em que o Palmeiras está sendo citado, então são das mais variadas. Um cidadão, 2 rapazes de Cachoeira Paulista que compraram, tinham muitos quadros do Palmeiras, colocaram numa Kombi velha e foram vender esses quadros, dar para o clube. Inclusive o Paulo Nobre chegou a comprar e a Kombi estava no estado lastimável, atravessaram toda a Dutra, foi uma maluquice. E também, acho que é um caso mais interessante. Mas eles venderam para quê? Para o próprio clube. É um quadro emblemático para o clube. O Paulo Nobre chegou até a comprar um quadro que o Evair fez o 4º gol na final do dia 12 de junho de 93 e ele sai comemorando com os braços abertos. É um quadro grande que aparece dentro do Palmeiras. Esse quadro foi desses 2 rapazes de Cachoeira Paulista e está lá dentro do clube. E também tem uma história interessante, eu acho que uma das mais interessantes é de um cidadão lá de Natividade da Serra, palmeirense, que toca saxofone. E ele adotou um cachorro, né, na rua lá, um cachorro preto e branco. E ele tocava saxofone, o hino do Palmeiras, o cachorro ficava incomodado, começava lá a latir, uivar. Qual cidade que é? Natividade da Serra. Nossa querida Natividade da Serra aqui, encrostado. Ele tocava do sax, o hino do Palmeiras. Tocava, o cachorro ficava incomodado, uivava, ficava uma coisa meio desagradável, né? E ele falou, não é possível, né? Ele mudava, né? Mesmo sendo palmeirense, ele tocou o hino do Corinthians pro o cachorro ficou quieto. Aí ele pensou, o danado é corintiano, e aí então ele colocou o nome do apelido do cachorro de Coringa e virou grande amigo dele, pelo menos até falecer no começo de 2016 o cachorro tinha... Mas é história real mesmo. Histórias ocorridas. Olha só que bacana. Todas são ocorridas, né? Não há nada que você fala. E o livro conta com 2 presentes legais, né, que eu tive, graças a Deus, eu pude contar, que é a apresentação do livro, me apresentando como alguém que está ingressando nas letras, enfim, nas edições, foi o Fernando Galupo, que foi historiador do Palmeiras, que foi um dos formuladores do dossiê sobre o Mundial de 51, e junto com ele também eu pedi encarecidamente para que fizesse uma pequena... colaborasse, né, na elaboração do livro, o grande Mauro Betti, que dispensa apresentações. E aí, palmeirense. Grande palmeirense, por coincidência, e eu pedi um favorzinho para ele, eu queria utilizar aquela frase do Geomir Betti, né? Explicar a emoção de um palmeirense a um palmeirense é desnecessária, que não é palmeirense é impossível. E ele autorizou, mas eu queria fazer isso com sotaque caipira, então foi escrito de maneira caipira. Ele só pediu que eu colocasse o nome do pai dele, citasse embaixo, como o pai dele era tratado em Tambaú, onde ele nasceu, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, e eu coloquei lá Joel Mimi Betti, que era como eles chamavam o pai dele, tá no livro. Bacana. O que você pensa, a gente falou do Mauro Betti, que é palmeirense assumido, né? Ele é Sociedade Esportiva Jornalismo. Do jornalista esportivo assumir o time que torce. Eu acho que não há problema algum, e mesmo que ele não assuma, hoje nós estamos enfrentando alguns problemas, e o Reinaldo vai concordar comigo, os colegas que estão em casa nos assistindo, as redes sociais, elas estão hoje, o torcedor brasileiro, para você tentar ludibriá-lo, a coisa está meio complicada. Então, costumeiramente, você que está em casa,
E o Reinaldo, vocês veem nas mídias sociais muitos jornalistas tomando, vamos colocar uma palavra, um substantivo adequado, aperto da torcida nas redes sociais, porque o próprio comportamento daquele que não se diz torcedor acaba demonstrando a sua predileção. Que relação você constrói, Reinaldo? E você está no jornalismo há mais de 20 anos. Que relação que você constrói com o público que está em casa que você não consegue ser verdadeiro desde o início? Olha, hoje com as redes sociais, realmente, né, não tem mais como você fugir. Sim. As pessoas estão acompanhando a todo momento e participam, interagem com você, né? Eu acho que isso é bacana, porque você está falando de esporte, futebol, analisando aquilo, independente de qual clube que você torce, né? Você está participando do evento. Claro. Bom, eu quero agradecer a algum palmeirense, né, que quiser o livro, como é que faz, tem algum contato? Procura, me adiciona no Facebook, Robson Machado, comentarista Cantivila, ou então entra no site da editora, que é a editora In-House, né? I-N-H-O-U-S-E. No site da editora In-House, aí você vem In-House, I-N-H-O-U-S-E, Store, S-T-O-R-E. In-House Store. E lá tem o livro. Aí o livro tá lá por uma bagatela, uma fortuna, R$19,90. Muito, tá bom. Robson, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço. Comentarista que canta e vibra, parmeirense. Parmeirense. Ou parmeirista. O parmeirista. Né? Também pode ser. Chegaram a pedir que eu colocasse esse nome no livro. Parmeirista. Foi o meu convidado agora no Liga do Esporte. Não saia daí, daqui a pouquinho tem muito mais. A gente volta já já. Estamos de volta com Liga do Esporte. Agora vamos falar um pouquinho do Esporte Clube Taubaté. No time principal, assumiu recentemente o comando técnico Marcelo Martelotti. No Sub-20, continua Arley Dias, que aliás fez um grande trabalho na última Copa São Paulo Futebol Júnior. E o Pedro da Badia bate um papo com ele agora. É isso, né, Pedro? Isso mesmo, Reinaldo. Estou aqui com Arley Dias, técnico do Sub-20 Taubaté. Arley, muito obrigado. Obrigado, Pedrão. Obrigado por você ter nos recebido aqui. Arley, fala um pouco sobre a sua carreira. Eu sei que você foi para Mato Grosso, começou aqui no Taubaté. Para quem não sabe, o Arley ele é técnico do Sub-20 de Taubaté. Então, Arley, fala pra gente um pouco da sua história, da sua carreira. Eu comecei logo de pequeno, nas categorias de base do Taubaté. E aí joguei no Taubaté, passei pelo São José, passei pelo União São João. Tive em Mato Grosso, joguei lá em alguns times, lá, Luverdense, União de Rondonópolis, o próprio Cuiabá. Vim para São Paulo novamente, joguei no Oeste de Itápolis. Então a gente deu uma rodada boa aí como atleta profissional, né? E aí logo que acabou a carreira no Oeste de Itápolis por algumas lesões no joelho, comecei a pensar na carreira de treinador. O joelho é o sempre que pega, né? O joelho para jogador de futebol é o que pega. O pessoal fala que um joelho machucado não é mais a mesma coisa, né? Depois de muitas lesões, a gente sempre paga, né? É verdade. Aí depois de ter rodado, decidi ser treinador, fui fazer educação física. E aí, desde então, eu venho me aprimorando, venho buscando novos conhecimentos. Fiz a licença B da CBF, que hoje é muito importante, todos os treinadores hoje têm que ter. Já fiz o estágio com o Roger Machado no Atlético Mineiro ano passado, com o próprio Fábio Carilli, onde eu tenho contato diretamente. Então, essa busca por conhecimento e estar aqui já desde 2014, 2015 no Taubaté, que vem agregando para a gente buscar evoluir cada vez mais como treinador. Bom, o Sub-20 teve agora o campeonato no começo do ano, né? Que foi o campeonato da Copa São Paulo, isso, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente como é que foi essa Copa? Faça uma avaliação para essa Copa. Como é que foi a Copinha, né? A Taça São Paulo de Futebol Júnior, ela é a Copa do Mundo da categoria de base, né? É onde todo jogador busca aparecer, é onde todos os clubes buscam trabalhar e monitorar os atletas para que ele possa ter a condição de chegar ao profissional, né? Já que a categoria sub-20, o atleta tem que estar praticamente pronto para subir pro profissional.
E nós temos aí times do mundo inteiro acompanhando a Taça São Paulo. Nós tivemos até aqui em Taubaté olheiros do Barcelona, do Real Madrid, do Marítimos de Portugal, do Sevilha e os próprios clubes do Brasil todo, né? Tivemos aqui pessoas do Inter, do Flamengo, do Grêmio, do próprio Atlético Mineiro e por aí vai. Você passou por essa copinha? Eu não cheguei a jogar essa Copa São Paulo, porque teve uma época aqui em Taubaté que o Taubaté não disputava. Mas assim, eu falo para eles que a Taça São Paulo ela é muito importante, mas não é o fator predominante, né? Não quer dizer que se o menino não jogar a Taça São Paulo, ele não vai ser um profissional. Essa Taça São Paulo é aquela que revelou Neymar para subir para o profissional. Esses times de fora, não só de Taubaté, mas esses times do estado de São Paulo inteiro que faz parte do elenco, é isso? Exatamente. E falando um pouco sobre a campanha, a gente fica muito satisfeito porque esse ano teve 128 atletas, 128 times participando da Taça São Paulo. Dividido em várias sedes pelo estado de São Paulo todo, e o Taubaté pela primeira vez fez história, né? Chegando a passar de várias fases. De 128 times, nós caímos naquele grupo que ficou entre os 32. Então, se a gente passasse novamente sobre o Palmeiras, nós ficaríamos entre os 16 melhores colocados na competição. E nessa temporada, Arley, qual vai ser os campeonatos? Na temporada de 2018 agora, qual vai ser os campeonatos que o Taubaté no Sub-20 vai participar? Nós já iniciamos agora dia 5 a nossa reapresentação, procurar montar mais um outro time, né? Porque nós fizemos uma excelente campanha que a gente conseguiu subir aí para o profissional de 8 a 10 atletas. E desses 10 atletas, nós perdemos um para o Grêmio, um para o Internacional de Porto Alegre, um para o Palmeiras e possivelmente vamos perder um para a Áustria. Então eu preciso remontar essa equipe já avisando o Campeonato Paulista, que começa ali em meados de abril e maio. Pode ser que a Federação Paulista traga um pouco mais para frente por causa da Copa do Mundo. O que aconteceu muito depois dessa Copa foi esse boom que deu na vida desses meninos que foram para esses times, né? A gente estava vendo no Facebook como explodiu, né? Todos os jornais aqui da região, menino que foi para a Portuguesa, menino que foi para o Palmeiras, menino que foi para o Grêmio lá, Internacional. Internacional. E como como é importante um time desse para alavancar a vida de um jogador, né? Como que o garoto que hoje quer ser um jogador profissional, Raio, ele tem que proceder para chegar, por exemplo, no Sub-20 e passar para um profissional? Pedro, essa pergunta sim é ótima, porque nós sabemos que hoje o futebol ele mexe com o sonho de todos. Sim. E muitas vezes até com o do pai, né? Exatamente. E às vezes envolve só o garoto, envolve a família do atleta, envolve a família, né, os amigos dele, os primos dele, envolve essa turma toda, né? Isso porque o futebol é uma paixão mundial, né, nem nacional. Então você vê que muitas vezes o pai ele tem mais o sonho do que o garoto. Sim. E chega nessa categoria sub-20, voltando à pergunta, para chegar no profissional, esse menino é importante ele passar por todas as categorias. Porque às vezes você vê muito pai, muito amigo, muito parente falando assim, eu tenho um menino, meu filho, meu primo, um amigo meu vizinho, que joga muito. Mas às vezes o menino ele está acostumado a jogar a escolinha. Ele está acostumado a jogar na quadra da cidade dele. Teve um boom desses meninos que foram pro Internacional, pro Grêmio, né, pro próprio pra Áustria que você estava falando, né? E como que o menino que hoje quer ser um jogador de futebol deve proceder para chegar nessa carreira, né? Porque não é simplesmente chegar da escolinha, certo? Tem os olheiros na escolinha, tem tudo lá, mas não é só simplesmente o menino da escolinha chegar, vou jogar no profissional agora. Tem umas etapas que eles devem seguir, né? Umas etapas que eles devem passar. Quais são essas etapas?
Pedro, muito bem colocado essa pergunta, porque o futebol é uma paixão mundial, então ela mexe com o sonho de todos. E muitas vezes o menino, se ele não passar por todas as categorias, fica muito difícil ele do nada aparecer numa categoria sub-15, sub-17, sub-20, então nem se fala. Porque às vezes o menino ele joga muito bem num campeonato da cidade, ele joga muito bem na escolinha, mas quando ele vem para uma equipe de alto rendimento, que tem que treinar todo dia, 2 períodos, física, musculação, suplementação, alimentação, faz um treino muito forte de manhã, de tarde já tem outro. Então, se ele não vier nesse processo, desde um sub-10, sub-11, 12, 15, 17, 20, dificilmente esse menino vai conseguir ser um jogador profissional. Então, o recado que eu dou para os pais e para os meninos que têm esse sonho de ser um atleta profissional é começar cedo. Porque muitos não sabem, mas a Federação Paulista, ela já tem um campeonato paulista sub-9, sub-10, sub-11 até chegar no 20. Então são campeonatos organizados, com arbitragem, com súmula, dependendo da categoria já tem cartão, o menino treina todo dia, tem o período da escola também. Então é importante ele já viver essa rotina de alto rendimento desde um sub-10, sub-12. Ele pegar, por exemplo, enfrentar um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, um Santos, uma Portuguesa, uma Ponte Preta, quando ele for chegando no processo de um 15, de um 17, de um 20, que já envolve muita técnica, muita habilidade, muito fundamento, muita questão técnica, como que ele vai marcar, como que ele vai jogar, as funções táticas dentro do campo, ele está preparado para quando chegar no profissional, ele ter vivido todo esse processo. Beleza. Arley, vou agradecer. Muito obrigado por ter nos recebido aqui no seu espaço de descanso, né? Sim. E que nós possamos, eu quero, né, desejar boa sorte pro time, né, nessa etapa nova agora. Bom te rever, muito tempo que a gente não se vê, né? Sim. Muito tempo. O Arley, pra quem não conhece o Arley, há muito tempo atrás ele tocava bateria. A gente se conheceu dentro de igreja, né? Exato, exato. Foi muito bom. E eu vou me despedir de você aqui. Deus abençoe você nessa nova etapa, que dê tudo certo lá, que traga os títulos para nós, né, nessa temporada de 2018. E vou ficando por aqui. Reinaldo, vou ficando por aqui com a Arley. Muito obrigado e até a próxima com Liga do Esporte. Até mais. Legal, Pedro, obrigado. A participação do Arley Dias, o técnico do Sub-20 do Esporte Clube Taubaté. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco o comentarista Marcelo Bianconi participa com a gente falando do árbitro de vídeo, que por enquanto não é realidade no futebol brasileiro. A gente volta já já. E de volta com Liga do Esporte, agora o comentarista Marcelo Bianconi vai falar um pouquinho da questão do árbitro de vídeo no futebol brasileiro, que por enquanto está longe de ser uma realidade. É isso mesmo, né, Marcelo Bianconi? Oi, Reinaldo, tudo bem? Um abraço para você, aos amigos da RVC. Vamos falar um pouquinho sobre aquela decisão que foi tomada na sede da CBF no Rio de Janeiro nos últimos dias, de que os clubes da Série A optaram por não aceitar fazer a checagem de um lance através do árbitro de vídeo. O que vem a ser esse árbitro de vídeo? Muita gente já sabe, só para dar uma repassadinha. 2, 3 árbitros ficam numa salinha, acontece um lance, o juiz pode pedir a interferência desses árbitros, eles voltam ali a jogada, olham 2, 3 vezes e através do comunicador eles falam foi pênalti, não foi pênalti, foi falta, não foi falta, a bola entrou no gol, não entrou, e ele pode voltar atrás, confirmar, reconfirmar, anular, quer dizer, isso aí é o que é o árbitro de vídeo. Então, no Campeonato Brasileiro da Série A, nós não teremos o árbitro de vídeo porque os clubes decidiram assim, não aceitaram os custos e muitos clubes disseram que pode não haver ainda uma padronização. Isso já tem acontecido em alguns campeonatos europeus, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, alguns países já começam a adotar. A Holanda foi o primeiro país, o primeiro campeonato a adotar o árbitro de vídeo, né?
E na Copa do Mundo é bem possível que teremos também. Então no Brasil não teremos. A CBF, em resposta, disse que na Copa do Brasil, bancado por ela, nós teremos o árbitro de vídeo a partir das quartas de final. Então na Copa do Brasil nós teremos. Isso aí foi uma decisão dela, ela não questionou os clubes. Bom, só para comentar é o seguinte, o que acontece? Eu sou a favor da forma que se está fazendo no futebol mundial, não só no Brasil, em alguns testes como fizeram. Eu sou contra dessa forma que eles estão usando. Diferente do tênis e do vôlei, por exemplo, ou até no futebol americano, ou na NBA, como isso aí se difundiu no mundo inteiro. Como que acontece nesses esportes aí que eu citei, nesses vôlei, tênis, basquete, futebol americano? No momento do lance, na dúvida, você já para ali e você já faz a checagem do lance. Aí você vai ver se foi ou não foi. Mas no momento, trava ali. No tênis, o tenista pede o desafio, olha e vai o árbitro e diz sim ou não para aquele lance, foi boa, não foi boa a bola. No vôlei, a mesma coisa. O banco, o técnico, no momento do lance, ele pede, vamos parar aqui, vamos checar, aí tudo bem. Agora no futebol, o que tem acontecido? Acontece um lance e fica na dúvida, deixa a bola correr. Nesse meio tempo, os árbitros de vídeo estão analisando a jogada, mas isso, o jogo está rolando. É um perigo de gol, um escanteio, até um pênalti de repente é marcado. Aí vem a ordem lá de cima para o árbitro lá no campo dizendo, olha, aquele lance lá atrás foi pênalti. Aí ele vai ter que parar e vai ter que voltar e dar o pênalti. É essa grande confusão que tem acontecido no futebol. Agora, se começar fazendo futebol, que fazem no vôlei, por exemplo, ou no tênis, no momento do lance, duvidoso, você para, o árbitro, ele pode ouvir o capitão do time ou o banco, lá, no caso o técnico, e aí sim, naquele momento ele vai e fala, não, foi pênalti. Naquele momento, não pode deixar a bola correr. Então vamos ver o que vai acontecer. O árbitro de vídeo é legal para a gente dar lisura, né, aos momentos cruciais do futebol, do esporte, mas do jeito que está sendo feito, na minha opinião, está errado. Bom, Reinaldo, forte abraço para você, para os amigos da RVC. Qualquer momento a gente volta aqui mais no Liga do Esporte, tá legal? Forte abraço. Legal, obrigado Marcelo Bianconi pela participação com a gente aqui no Liga do Esporte. E essa edição está terminando aqui, tivemos um programa recheado com muitas atrações, com muitas entrevistas. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez e até a próxima.